Antes de entrar nesse tema do Cristo da Escola de Samba Mangueira, eu convido vocês a que entrem aqui, curtam, deem seus likes aqui para nos ajudar, para nos apoiar, nos fortalecer em nosso trabalho. Também inscrevam-se no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem entre os vários contatos para ajudar esse trabalho aqui. E também visitem o cartasproféticas.org/colabore. O link está aqui embaixo para vocês participarem desse reforço, dessa ajuda, dessa solidariedade objetiva e material, reforçando esse nosso trabalho. Então, este é o início do samba, né, que a Mangueira colocará na avenida neste ano 2020, intitulado A Verdade Vos Fará Livre, do nosso amigo Leandro Vieira, que é muito sensível para essa questão, estudou profundamente, segundo o depoimento dele, estudou teologia, falou com teólogos, leu a Bíblia, fez um levantamento sobre a vida de Jesus para falar sobre Jesus neste samba enredo de 2020 da sua escola de samba. Então aqui não se trata de defender uma escola contra outras, nem contra outras a favor dessa escola, mas se trata de refletir sobre esse tema. Jesus está mais atualizado do que nunca. Há vários Jesus. A escola de samba Mangueira parece tratar mais corretamente do Jesus mais verdadeiro. Muito mais verdadeiro do que aquele que se prega nas igrejas fundamentalistas, sejam elas neopentecostais, pentecostais ou até católicas mesmo, que apresentam um Jesus assim fantasmagórico, um boneco completamente feito à sua imagem e semelhança, preconceituoso, que mostra um Deus carrancudo, cheio de ódio, prestes a jogar fogo sobre os tais pecadores condenados por estas igrejas, ou jogar as pessoas no fogo do inferno. É um Jesus todo chamuscado do inferno, chispando fogo pelo nariz, pelos olhos, pela boca, por tudo. O Jesus aqui do Leandro Vieira, não é assim, como nós veremos daqui a pouco. Este Jesus destas igrejas, esse Jesus preconceituoso, esse Jesus racista, é um Jesus que apoia coisas como a que temos no Brasil hoje, né? O fascismo ou o protofascismo, né? E apoia a articulação e aliança com os milicianos. Um Jesus completamente apático aos sofrimentos do próximo, à destruição dos pobres. Não tem nada a ver com esse Jesus aqui da escola de samba. Então eu me solidarizo aqui com a escola de samba aqui a Madureira e me solidarizo principalmente ao Leandro Vieira pela sua sabedoria em construir um samba tão representativo de Jesus e da nossa realidade. Então eu destaco 3 pontos rapidamente aqui. Primeiro ponto é que este Jesus aqui da escola de samba, que é um Jesus cristão de verdade, é o próprio Jesus, não é alienado e alheio à maldade na terra. Ele sabe que há maldade na terra, inclusive em muitos daqueles que se dizem seus seguidores, aqueles que inclusive tomam um banho no Rio Jordão dizendo que se batizam por imersão, diante de câmeras, de aplausos, a quem ele agradece,
porque é puro espetáculo, é puro show. Este Jesus aqui não é assim, ele não é apático e alheio à maldade que está na terra. Na terra que ele ajudou a criar. Terra é parte do universo que ele ajudou a gerar, né? Do qual ele é Gênese também. Ele conhece os profetas da intolerância, como diz a letra, que apedrejam, que crucificam e matam por discordar das suas ideias, das suas interpretações. Ele conhece o desemprego, e isso ele fala aqui na letra, é o próprio Jesus mesmo, da letra. O rei da escola de samba fala no desemprego e no sacrifício imposto aos pobres, que descem e sobem os morros abandonados. Para quem não olha o outro Jesus, o Jesus fundamentalista, o Jesus preconceituoso, o Jesus dogmático, o Jesus pula-pula, o Jesus dos louvores, o Jesus dos dízimos, este não olha para cá. O Jesus da escola de samba olha e percebe o quanto há de maldade ali na terra. Conhece o falso, mentiroso e fake news, Messias, que faz arma com as mãos, porque é miliciano e praticante de assassinatos dos trabalhadores, dos pobres, dos indígenas, dos quilombolas e dos negros, e até debocha deles. Chega até a dizer que os negros já são gente, os indígenas já são gente como nós. E os negros são a todo momento alvo de balas perdidas ou achadas, perdidas ou encontradas, perdidas ou dirigidas, perdidas e parte de um projeto que mata. Este Jesus daqui, este Cristo da Mangueira, sabe desta maldade toda. Ele não é alienado, ele não é apático, ele não é daqueles que joga tudo para o céu esperando que Deus venha resolver. Ele sabe, ele tem consciência. A fé que ele propaga aos seus seguidores é para que tenham consciência também da maldade. Quem são os maldosos? Qual é a fonte da maldade? E o segundo ponto que eu queria destacar aqui, entre os vários comentários bons, como por exemplo do padre GG, que escreveu um lindo texto sobre o Cristo profético da Mangueira, sobre o Fernando Veríssimo, que escreveu vários, eu também quero me manifestar sobre isso e dar o apoio. Segundo ponto, e este Jesus, este Cristo da Mangueira, não teme fazer do samba a reza, de rezar através do samba. Para ele não é aquela fórmula dos louvores, dos gritos ou das orações escritas, daquele reza-reza sem alma que interessa, mas o samba que sacode, o samba que faz dançar, o samba que junta e faz uma miscigenação de pessoas tão diversas, de um povo que dança feliz, sem preconceitos, e espanta a tristeza nesta reza do samba, nesse samba rezado. Espanta a tristeza e a dor que os opressores impõem sobre eles, destruindo o seu presente e o seu futuro. Este samba afasta a mentira e as fofocas daqueles que tentam destruir a unidade da própria escola de samba, porque ela foi vitoriosa, porque ela encontrou o primeiro lugar, porque ela colocou os negros e negras na avenida para rezar o samba que liberta, o samba que alegra, o samba que enche de orgulho, o samba que emancipa, o samba que é uma reza que enche da consciência de autonomia. Este é o Cristo que reza através do samba. Este samba é a oração escutada por ele e é escutada pelo Pai, porque é uma reza sincera que faz chorar e que faz dançar. É o Cristo negro, como ele mesmo diz na letra. É o Cristo indígena,
pobre e gente de Nazaré. Não é o branco de olhos azuis dos senhores feudais das catedrais dos poderosos, mas de um povo fraco e esvaído porque é roubado. Cristo, como diz a letra, é a estação primeira de Nazaré. Rosto negro, esfinge, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. É um Cristo que não teme expressar-se masculino e feminino também, como todos nós o somos. Ele é um moleque que pelintra no buraco quente, é aquela região onde nasceu a escola de samba Mangueira. Ele nasceu de peito aberto, de punho cerrado, porque ele é o Cristo da resistência, não é o Cristo dos covardes, dos alienados, dos apáticos, do que esperam melhorar para depois se beneficiar. Não, é o Cristo de punhos cerrados, erguidos, porque o pai dele é carpinteiro e é desempregado. Porque a mãe dele é a Maria das Dores, aquela que teve que aguentar as dores do filho no caminho da crucificação e depois na morte ao pé da cruz, como se fosse um criminoso, mas na verdade sacrificado, morto pelos verdadeiros criminosos que se escondem por debaixo dos panos e do poder. É o Cristo esse cheio de solidariedade que é capaz de enxugar o suor de quem desce e sobe a ladeira. É o Cristo capaz de amar, que não encontra fronteira. Entre ele e os pobres, os negros e negras, não há fronteira. Entre ele e os trabalhadores não há fronteira. Porque ele é filho de José, o carpinteiro desempregado. Ele não teme a fronteira entre aqueles que o procuram nas fileiras, contra a opressão, e no olhar do porta-bandeiras, da porta-bandeiras, para o seu pavilhão, aquele olhar cheio de festa, cheio de emoção, cheio de esperança. Esse é o Cristo que reza o samba, esse é o Cristo que não teme amar e enxugar o rosto dos que sofrem. É no olhar da porta-bandeira para seu pavilhão que ele se realiza, que ele reza. Cristo, ao contrário dos louvadores de igreja, dos dizimistas de igreja, dos delirantes da igreja, nasce na resistência, como eu disse. E como diz a letra, de punho cerrado, como símbolo da luta dos que nada esperam como doação e nem benevolência caridosa dos poderosos, que nada doam, mas tudo tiram dos que trabalham, dos que produzem. Ao contrário, só dão injustiças, só dão morte, só dão ignorância, só dão pobreza, só entregam para os pobres a alienação e o túmulo pobre para sepultar aqueles que morrem de fome. Ao contrário dos cheirosinhos de igreja, que negam, ou da burguesia, aqueles que ascenderam e por acaso chegaram na sala da boa esperança, na sala do paraíso da burguesia, e que negam suas raízes, ele ao contrário, e que estes também torcem os narizes para a má sorte dos pobres. Este Jesus que reza o samba lembra da sua origem, seu pai desempregado, seu pai carpinteiro, e da sua mãe Maria das Dores. Ele canta que é filho de um carpinteiro pobre e desempregado, e que sua mãe, que o autor fez também, a nossa mãe, a mãe das dores. Brasil, esse é o Cristo que reza. Há muitas orações que não levam a nada, que enojam, porque são puro exibicionismo, são pura arrogância. A oração deste Cristo do samba enredo é oração poesia, é oração samba, é oração, é reza arte, é reza que congrega. Finalmente, o último ponto que eu destaco é: o Cristo da Mangueira conclama
a que se tenha esperança quando ele diz: favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, não há como encontrar o futuro sem a partilha. Primeiro a partilha da luta, como já se viu antes, da resistência. E enquanto não se conquista um novo mundo, a partilha do pão com os que passam fome, a partilha da roupa com os nus. E não, nem Messias de arma na mão. Favela, né? Isto é um chamado para que não se apoie mais esse tipo de coisa, como essa que saiu das urnas no ano passado. Um louco que se chama Messias, mas que empunha armas. Primeiro o sinal de armas na mão, e depois armas colocadas nas mãos do povo para se matarem uns aos outros. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Esse Cristo crê nas pessoas. Ao contrário do que pregam por aí os fundamentalistas, que nós temos que crer assim abstratamente num Cristo que eles pregam. Este crê na gente que partilha, na gente que tem esperança, na gente que se torna semente da própria gente no seu próprio chão. Esse Cristo que reza o samba, que promete esperança, continua a dizer: do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade. Querei tambor, da cruz fiz esplendor, e ressurgi do cordão da liberdade. Ressurgi para o cordão da liberdade. Esse Cristo não se deixou matar na cruz, seu projeto não se deixou morrer na cruz, não se deixou sucumbir diante do poderio dos poderosos e do assassinato dos sanguinários. Mas da cruz, apesar de tudo, resplandeceu a ressurreição pro cordão da liberdade, daqueles que se dão as mãos e fazem um cordão, fazem uma escola de samba para construir a liberdade de todos, num mundo onde não haja mais a falta de reza do samba, num mundo onde não haja mais os que pregam um Cristo cheio de preconceitos, mas que haja um Cristo cheio de misericórdia, de compaixão, de solidariedade como esse, e um Cristo que reze na boca do povo, no coração do povo, nas palavras do povo, no canto do povo, na dança do povo, o samba como a melhor das orações, e orações brasileiras. Minha solidariedade, então, à Escola Mangueira, por esta obra de arte e por, num momento tão sombrio como o que vivemos no Brasil, ser capaz de colocar Cristo muito melhor do que muitas e muitas igrejas cheias daqueles que se dizem seus seguidores, mas na verdade se desviaram do projeto dele. Abraços críticos e fraternos.